Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a etapa 3, né, da nossa unidade curricular 3, que é levantamento de dados, tá? Eu vou abrir, como sempre faço ali, a atividade 3 para a gente dar uma lida rapidinha, tá? Não é para fazer toda uma leitura, mas é só para a gente contextualizar. E aí, na sequência, eu vou fazendo a atividade junto com vocês, para vocês entenderem o que efetivamente vocês têm que desenvolver e o que vocês têm que entregar. E também, o principal, o que a gente quer que vocês aprendam com essa atividade, né? Que é o mais importante, tá? Depois que eu explicar a atividade, conforme eu falei na semana passada, eu ia trazer para vocês um modelinho de contrato, né? Da ABD. Certo? Então, eu trouxe esse modelinho, eu baixei lá do meu cadastro, trouxe para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ele, tá? E tem mais uma pautazinha ali para passar para vocês. Ok? Vamos iniciar então? Deixa eu fazer o compartilhamento de área de trabalho aqui com vocês. Muito bem. Eu vou fechar aqui que eu estou com o computador de apoio. Aí eu vou acompanhando o chat ali de vocês. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma lida rápida, então, na nossa atividade 3, tá? Essa semana, só olhar aqui o nosso cronograma. Levantamento de dados. Então, vamos lá. Atividade 3. O que ela nos pede, né, pessoal? Ela diz o seguinte, que o contrato com o João Braga foi assinado. Ele topou o nosso preço lá. Tá? Então, agora nós vamos iniciar o trabalho com o nosso cliente. Para começar, nós vamos fazer o levantamento de dados do ambiente, conferindo as medidas apresentadas na planta abaixo da construtora, se elas são exatamente as que a gente encontra no apartamento. Como a gestora do Decore Companhia, eu já expliquei para vocês, pequenas diferenças de medidas ocorrem quando o reboco e a massa corrida são aplicados na edificação. Pessoal, durante a vida profissional de vocês vão encontrar essa realidade, tá? Na planta baixa, no desenho, no AutoCAD, quando a gente desenvolve uma planta baixa, a gente está fazendo ali no esquadro, né? A parede em 90 graus. Só que, quando chega lá na obra, devido à construção, né, ao modelo construtivo, pode acontecer de paredes ficarem fora de esquadro, ou seja, ficarem com uma angulação que não é exatamente 90 graus, ela pode ter uma pequena diferença. Medidas que na planta está dizendo, essa sala tem 5 metros. Vocês vão chegar na obra, vão medir, 5 metros e 5. 5 metros e 5 centímetros. Isso acontece, tá? Essas diferenças são exatamente pelos elementos construtivos. Pode ser por uma massa corrida, por um reboco que foi feito um pouquinho mais espesso, tá? Então, isso diferencia, ou mais fino, enfim, isso diferencia ali para vocês, ok? Então, por isso que é muito importante, mesmo o cliente nos entregando a planta baixa da construtora, nós irmos até o local e fazermos a medição, principalmente se a gente está elaborando um projeto de paginação do piso, para trocar o piso, ou uma marcenaria, tá? Aí a gente precisa ter essas medidas exatas. Todo mundo entendeu a importância desse momento? Alguma dúvida com relação a isso? Não sei se alguém já vivenciou algo assim, de ter uma planta e aí ir medir e verificar que está diferente. Quem já teve essa situação? Até da sua casa, né? O Aldir está comentando, que é o que mais acontece. Se vocês pegarem, quem comprou um apartamento e tiver a planta original do seu apartamento, da sua casa, vai medir a parede que aparece ali na planta, vai sentir essas diferenças, tá? Isso é muito comum. Então, é importante a gente fazer esse levantamento. Na vida real, pessoal, quando vocês forem para medir na casa de um cliente, quais os materiais que vocês têm que ter em mão? Quem que lembra lá da UC1?
que nós ensinamos isso para vocês. Tinha material lá, como medir um ambiente, quais são as ferramentas que o designer tem que ter em mãos. Quem é que lembra aí? Tem algumas, né, que são importantes a gente carregar. Ó, o João Paulo comentou ali. Treina a prancheta de apoio. É bem importante ter a prancheta de apoio, porque nem sempre a gente vai em um apartamento para reformar. A gente pode estar indo nesse local e é uma obra, né? Não tem nenhum móvel, não tem uma mesa, uma cadeira, nada que a gente possa apoiar o papel. Então, ter aquelas pranchetas é muito importante, né? Aquelas pranchetas com clipes grandes, sabe? Aí ali vocês conseguem desenhar, fazer, né, um esboço daquele ambiente, como vocês fizeram lá na atividade 1 da UC1, né? E aí a gente vai medir o espaço. Então, o João colocou ali, ó, treina, prancheta de apoio, papel, o que mais? Tem mais coisas aí que a gente precisa levar para essa obra. Quais são outros itens ali que a gente necessita? Ninguém lembra? A caneta é realmente, a caneta é algo bem importante, não tenha dúvida. E tem um outro, pessoal, que vocês não estão lembrando, mas que é muito importante, tá? Que é um celular ou uma máquina fotográfica, certo? É muito importante que vocês tenham esse item em mãos. Por quê, pessoal? Para que a gente possa, mesmo medindo o ambiente, muitas vezes a gente esquece de um detalhe, né? Esquece de algum posicionamento ou de alguma textura importante. Então, a máquina fotográfica ou um celular, um smartphone de boa qualidade é muito importante para vocês, tá? Outra dica que eu dou com relação à medição é vocês procurarem fazer essa medição durante o dia, certo? Por quê, pessoal? Porque durante o dia a gente sempre consegue enxergar mais as imperfeições do espaço. Então, com a luz natural, a gente verifica se aquela parede tem algum desnível, né? A própria incidência solar do apartamento, fica mais fácil da gente verificar a incidência solar, porque mais adiante aqui no curso, quando vocês forem estudar a parte de cores, vocês vão perceber que por que a gente só enxerga por que a gente enxerga a cor, né? Porque a gente tem a projeção da luz, né? Sem luz não há cor, correto? Então, muitas vezes uma cor que a gente escolhe lá na loja de tintas, a gente aplica na parede e quando o sol bate, a gente percebe que aquela cor está diferente do que a gente viu na loja, né? Então, por isso que é importante a gente saber essa incidência solar. Por quê? Porque dentro dos sites de tinta, quem já entrou ali no site da Submil ou no site da Renner, já deve ter percebido que eles têm ali uns testezinhos da cor com diferentes iluminações. Quem já viu isso? Já chegaram a olhar? Tem no site da Submil, tem no site da Coral, da Renner, né? Então, é muito importante vocês irem durante o dia para vocês já terem essa visão. A posição solar, o nascente nesse apartamento é para o lado esquerdo, o poente é para o lado direito, né? Pega o sol da tarde, pega o sol da manhã. Então, tudo isso influencia. E não só nas cores, tem outras questões também. Sofá. Sofá que fica próximo de janela, dependendo do tecido que a gente escolhe para o sofá, ele acaba ficando esbranquiçado com o passar dos anos. Sabiam disso?
fica desbotado. Exatamente, o João falou ali, ó, desbotamento, isso aí, João. Então, cortina acontece, né? Persiana não tanto, tá? Porque as persianas, elas já são fabricadas para suportar a incidência solar, né? Mesmo que não seja blackout. A blackout é aquela que não passa a luz do sol. Mas mesmo as outras que são, que tem alguma, não são tão impermeáveis, deixa a luz do sol passar, mesmo essas, elas já têm um método de fabricação para suportar a incidência solar. Mas os tecidos não. Então, é importante vocês também pensarem, é um sofá que eu vou colocar perto da janela, então eu tenho que pensar num tecido que seja resistente à incidência solar, tá? Então, são coisinhas assim que mais adiante no curso vocês vão aprender, a partir ali do módulo 2, o C4, o C5 e o C6, elas tratam dessas questões mais de material, de cor, né? Mas são coisas para vocês pensarem já no levantamento de dados, nessa incidência. Então, essa é a dica. Vão medir durante o dia. Mas o cliente só pode abrir o apartamento à noite. Então, verifiquem com ele se ele está com energia elétrica ligada nesse imóvel, para que vocês possam acender as luzes do apartamento para poder fazer uma boa medição, tá? E se ele não pode abrir o apartamento ou a casa durante o dia para vocês, que pelo menos ele mande fotos para vocês do apartamento durante o dia, porque aí isso ajuda vocês também, certo? Bom, aqui na nossa atividade, como a gente não tinha como levar vocês para o apartamento do João Braga, né? Não temos como levar vocês lá, então nós criamos uma maquete eletrônica no AutoCAD, tá? Essa maquete eletrônica, pessoal, ela vai servir para que vocês consigam medir esse apartamento fictício do João. Então, foi a maneira que a gente encontrou aqui para simular essa atividade com vocês. Então, o que a gente quer basicamente é que vocês façam uma conferência e anotação das medidas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir a planta baixa do João Braga, que está lá no material complementar. Deixa eu abrir aqui, ó, para vocês verem. Ó, tem conteúdos, material complementar. Vocês têm a planta baixa do João, tá? Então, vocês vão imprimir essa plantinha, ok? Imprime em folha A4, tá? Folha de papel ofício. Vai lá na gráfica ou imprime em casa, na impressora que vocês têm. Imprimiu a planta, o que vocês vão perceber, ó? Que o apartamento ali, por exemplo, ó, essa parede daqui até aqui tem 4 metros. Daqui até aqui tem 4,1. As medidas dos pontos elétricos, ó, a gente não deu para vocês. Mas a gente quer que vocês meçam para saber quanto mede daqui até aqui, qual é a altura que ele está em relação ao chão, medindo bem no eixo, tá? O pé direito do apartamento, a área, a área do apartamento, quanto é a área do banheiro, quanto é a área do restante do apartamento. Então, são essas conferências que a gente vai fazer junto, ok? Então, aqui, como eu não tenho impressora e eu quero fazer essas anotações aqui junto com vocês, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha planta. Eu vou fazer um print de tela. Ó, vou pegar e copiar isso aqui. Copiar. E vou abrir lá no Painting Brush, que é aquele programinha aqui do Windows, né? Que dá pra gente pintar e escrever e tudo mais. Ó, aqui. Tá? Ctrl V, coloquei aqui no Painting Brush, para que eu possa depois só ir anotando as medidas. Certo? Ana, e se eu quiser fazer isso para essa atividade, posso fazer? Olha, pode. Na atividade ali a gente pedia para vocês imprimirem, exatamente para vocês irem anotando, né? Mas se vocês quiserem fazer como eu estou fazendo aqui, para mostrar para vocês, tudo bem, tá? Daí eu aviso os tutores que vocês vão fazer assim. Mas é importante que vocês façam
todas as medidas, tá? Então, vamos ver o que a atividade nos diz ali, ó. Já temos a planta. A atividade diz o seguinte: imprima a planta baixa com uma caneta em mãos, abra o arquivo do AutoCAD, maquete apartamento, que está ali no material complementar, e utilizando a ferramenta Distance, que aqui eu dou a dica para chamar ela, ó, é DI Enter, realize a conferência das medidas do ambiente e anote com a caneta, na planta baixa impressa, as medidas encontradas por você no ambiente, tá? Então, quais são as medidas? Olha lá, não, tem que seguir exatamente essas medidas aqui, tá, pessoal? Tem que fazer todas essas. Então, a gente quer que vocês meçam o pé direito da cozinha, o pé direito da sala, o pé direito do dormitório. O que é pé direito, pessoal? O que é um pé direito? Isso, perfeito. Desculpa, tomar uma aguinha. Pé direito, então, é a altura do chão até o forro da cozinha, do chão até o forro da sala, do chão até o forro do dormitório. Pé direito do banheiro, do chão, do piso até o forro, tá? O que vocês vão perceber naquela maquete, pessoal? Qual é o pega-ratão dela? Vocês vão perceber que naquela maquete, eu coloquei, aquela maquete fui eu que fiz, tá? Ali no AutoCAD. Já estou dando as barbadas aqui para vocês. Eu coloquei piso aplicado no banheiro e piso aplicado na cozinha. Por quê, pessoal? Porque na construção civil, quando a gente recebe um apartamento que foi construído, um apartamento novo, a construtora, seja um apartamento ou uma casa, a construtora ela tem que entregar com piso nas áreas úmidas. Vocês sabiam disso? Piso e revestimento nas áreas úmidas. Todo mundo sabia dessa informação? É obrigatório, tá? Porque senão eles não têm a liberação de habite da prefeitura. O habite é um documento que permite que aquela edificação ela seja habitada, certo? Então, é só a partir da liberação do habite que a gente consegue entrar no apartamento, né? E começar a morar, fazer reformas e tudo mais, tá? Aí é liberado para os compradores. Então, isso é obrigatório das construtoras. Eles não são obrigados a entregar piso nas áreas íntimas ali, quarto, né? Nem sala, nem circulação. Mas tudo que for área úmida, cozinha, banheiro, varanda, tá? Garagem, isso é obrigatório, tem que estar com piso, certo? Então, por isso que ali vocês vão ver que a obra do João Braga, aquela maquete eletrônica, ela já está com piso no banheiro e piso na cozinha. Então, o que vocês vão perceber? O piso do banheiro, ele está um pouquinho elevado em relação ao contrapiso da sala e do dormitório, daquela área integrada. Então, já tem diferença do pé direito. O pé direito da cozinha é um, o pé direito da sala e do dormitório é outro, o pé direito do banheiro é outro. É onde normalmente o pessoal leva a PA nessa atividade, porque todo mundo acaba medindo só. Medir a altura do apartamento só no ponto, só na sala. Aí coloca lá na atividade, mede tanto. E aí o professor, não mede, é diferente. É exatamente por causa desse pisinho elevado. Ana, mas por que você fez isso? Você foi malvada com a gente. Pessoal, porque essa é a realidade. Eu quis simular a realidade de mercado. Quando vocês estiverem numa obra, não adianta medir só uma altura de parede. Vocês têm que medir todas as alturas, porque vocês vão encontrar essas diferenças. Ok? Alguma pergunta até aqui? Acho que a Gracilene está escrevendo. Não? Ali. Oi, então tem que prestar muita atenção a esses detalhes. Sim, Graça, exatamente. São as coisinhas ali, essa atividade,
ela é uma atividade relativamente fácil, tá? Eu considero ela uma atividade média, de média dificuldade, mas é muito importante que vocês estejam atentos a esses detalhes, porque na vida profissional de vocês vai ser assim. Vocês vão ter que estar atentos a todas essas medidas, porque você imagina, o cliente te contrata, você recebeu a planta dele, vai lá na obra, faz a medição do apartamento dele, ou uma reforma, enfim, faz lá a medição, e aí você mede errado e projeta um móvel. E manda o marceneiro fazer esse móvel. E aí? Quem que paga por esse prejuízo? Entende? Então é muito importante, essa atividade é bem para vocês terem essa consciência de que na vida profissional de vocês, esse é um momento de extrema responsabilidade profissional. Vocês têm que ir lá e medir com cuidado, mesmo que demore, não tem problema se demorar para medir. Vocês vão estar a primeira vez na vida fazendo isso, né? Então é muito importante que vocês estejam atentos aos detalhes, tá? O que mais que a gente pede, ó? Medidas de todas as paredes do ambiente, então vocês vão medir todas as paredes, tá? Medidas das janelas, né? Largura, altura e peitoril. O que é peitoril, pessoal? Aquela velha pergunta que eu faço para vocês. O que é peitoril? Isso, ó, do chão até a janela, né? Até a parte inferior da janela, tá? E as distâncias da janela em relação ao canto mais próximo de parede, isso é importante para que a gente possa saber o posicionamento da janela, né? Medidas das portas, largura e altura, e as suas distâncias em relação ao canto de parede mais próximo. Uma dica que eu dou para vocês na vida real, pessoal, quando a gente vai medir o apartamento de um cliente, se vocês vão manter a guarnição da porta não vão mudar o acabamento da porta, né? Então vocês medem a porta contabilizando o acabamento, entendem? Porque na construção civil, quando dizem para vocês, essa porta mede 90 por 2,10, o que se está dizendo? 90 por 2,10 é a abertura dela, é o vão de passagem. Mas, se a gente contabilizar os acabamentos, que é aquela moldura que tem em volta da porta ou em volta da janela, ela tem uma espessura um pouquinho maior. Então, na vida real, se vocês não vão mudar esse acabamento, é importante que vocês meçam inteiro. Então, vocês medem contabilizando o acabamento. Tranquilo, pessoal? Isso? Tudo bem? Então tá. O que mais? Medidas dos pontos elétricos. Lembrando que ponto elétrico a gente mede no eixo. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho um ponto elétrico aqui, ó. Todo mundo está vendo esse pontinho elétrico aqui? Estão conseguindo enxergar? Então, assim, ó, se eu fosse medir esse ponto elétrico, pessoal, como é que eu mediria? Eu meço ele, ó, do chão até o meio dele, tá? E eu meço do meio dele até o canto de parede. Então, são duas medidas que a gente anota no ponto elétrico. A gente não anota só a distância dele em relação ao canto mais próximo. A gente anota o ponto da altura, certo? Para que a gente possa dizer, ó, é aqui que vai ficar, aqui que você vai furar. A gente está dizendo para o eletricista que é aqui que ele vai abrir e vai colocar uma tomada para vocês. Outra coisa importante, que é um erro bem comum de quem está começando, o pessoal pega e mede o ponto elétrico contabilizando pelo fim do acabamento. Então, pega o espelho do ponto elétrico, né? Mas, na realidade, o ponto elétrico é medido no meio, porque é ali naquele meio que o eletricista vai furar. O acabamento é do fabricante. Tem N marcas de acabamento. Ó. Essa aqui, por exemplo, é da Tramontina, mas existe da Iriel, existe da Schneider, tá? Isso, ó, o João tá falando. Seria no centro do espelho? Exatamente, tá, João?
É no centro do espelho que a gente mede, ok? Muito bem. Dito isso, o que mais que a gente tem? Ponto hidráulico, mesma coisa. Ponto hidráulico a gente vai medir sempre no eixo. Então, toda vez que vocês falarem medida no eixo, o que é o eixo? É no meio, tanto na altura quanto na largura, tá? Então, ponto hidráulico também é medida no eixo. Cálculo da área do espaço integrado em metro quadrado e cálculo de área do banheiro em metro quadrado. Após anotar com a caneta todas as medidas na planta impressa, fotografe a planta e envie a imagem em JPG, né, que é um arquivo de imagem, para o seu tutor EAD do local indicado para a entrega. É isso, pessoal. Essa é basicamente a nossa atividade. Vamos fazer junto, então? Eu vou mostrar para vocês algumas medidas ali, para vocês verem como é que vai funcionar, tá? Eu vou abrir aqui o AutoCAD primeiro. Deixa eu só minimizar aqui os meus elementos. Eu vou abrir aqui o CAD. Pronto. Aqui no Senac a gente já está com o AutoCAD 2020, né? Baixamos ele aqui na escola. E aí eu vou abrir ali a plantinha. A Sandra tem uma dúvida, vamos lá. Como saber para que lado medir a parede mais próxima? Sandra, qual a dica que eu te dou? Quando você for medir um ambiente, você faz em um sentido, tá? Isso a gente ensinou vocês lá na UC1. Naquele material Como Medir um Ambiente, a gente comenta com vocês o seguinte, que vocês escolham se vão fazer a medição no sentido horário ou anti-horário. Então, entrei no ambiente, aí eu vou começar, essa parede, depois essa, depois essa, depois essa. Ou não, eu gosto de medir nesse sentido. Então, eu começo essa, depois essa, depois essa. Tá? Essa é a sua orientação. Porque aí tu não vai esquecer de nenhum detalhe. Entende? Então, é importante tu ter um sentido, tá? Mas se você vai começar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é tua escolha. Ok? Isso, a ordem dos fatores não vai alterar o teu resultado, tá? O João diz assim, o meu não funcionou com a licença estudantil, tive que usar o 2018. Você não conseguiu baixar o AutoCAD, João, é isso? Na licença estudantil? 3 vezes ele recusou a licença. Estranho. Pode ser, será por máquina? Então, baixei o 2018, mas tu baixou o 2018 na licença estudantil, João? Ou sim? Então tá. Tá. Era só para saber se você está usando a licença que a gente fornece. Tranquilo. Às vezes pode ser máquina, tá? O 2020, o AutoCAD 2020, ele está exigindo uma memória RAM de 8 GB. Tá? Ele não funciona, por exemplo, num computador que tem memória RAM de 4 GB. Não sei se é o seu caso, mas o Derli disse que está tudo ok. Sim, a Dell disse que está tudo ok. Tá. Depois, daqui a pouco, João, manda para o meu e-mail ali a configuração do teu computador. Tu sabe como ver a configuração? Sabe como olhar? Tá. Pode manda para mim só por curiosidade, tá? Manda ali no meu e-mail, certo? Tá. Não. Deu um errinho aqui na minha entrada, vamos ver. Vamos ver o que ele falou ali. Tá, acho que agora foi. Bom, pessoal, então eu estou aqui com o meu AutoCAD aberto. E aí eu vou fazer o download, né, daquela minha maquete, tá? Então, eu vou entrar ali no material complementar, maquete do apartamento, ó, e ele vai fazer o download aqui embaixo, certo? Fez o download, aí eu
Vou abrir aqui no AutoCAD. Vamos ver aqui na atividade qual é a primeira coisa que a gente tem que medir, então. Então, vou pegar minha agendinha aqui para a gente ir anotando. Então, eu tenho que medir o pé direito da cozinha, pé direito da sala, do dormitório do João, do banheiro, aí depois a medida de todas as paredes, medida de todas as paredes, certo? Depois das janelas, sempre pensando na distância em relação ao canto mais próximo, as portas, os pontos elétricos, os pontos hidráulicos. Pontos hidráulicos, pessoal, o que são pontos hidráulicos? Vocês vão dizer, tudo que tem água, Ana. Mas o que a gente considera ponto hidráulico? Torneira, perfeito. O que mais? Chuveiro, muito bem. O que mais que a gente considera ponto hidráulico? Uhum. Ali o João falou registros, né, pessoal? Mais adiante vocês vão aprender o que é registro de gaveta, por exemplo, o que é registro de pressão, tá? A gente vai falar sobre isso lá na UC4, depois das férias de vocês. O que mais? Torneira, chuveiro, registro. Esse erro dava sempre para mim no abertura do AutoCAD, o João comentou. Ah, esse aqui que está aparecendo, né? Ó, isso aqui é a licença. Eu acho que o pessoal do suporte, eles baixaram o AutoCAD aqui. Ó, deixa eu ver, salvar os desenhos e sair. Ó, a minha licença ela não tá ainda reconhecida, né? E aí eu vou ter que pedir ajuda deles, tá? Vocês aguardam um pouquinho, pessoal? Porque eu não queria trocar de sala de web, tá? É por causa da licença. O pessoal deve ter instalado recentemente aqui e eles não atualizaram. Deixa eu pedir para eles aqui um socorro. Vou pedir para eles aqui, tá? Tá. Eu só vou desligar um pouquinho, tá, pessoal? O áudio e o vídeo, vocês me aguardam aí? Então tá, não saiam daí, tá? Só o tempinho aqui no banheiro, quando vocês dão uma descansadinha, tomar um suco. E daqui a uns 10, 15 minutinhos a gente já retorna, tá bom? Então tá, até daqui a pouco.
Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Desculpem o transtorno. Deixei o pessoal ali do suporte trabalhando na outra sala, tá? Vou iniciar o compartilhamento aqui para a gente continuar a nossa aula, então. Muito bem. Então, vamos abrir aqui, pessoal, o AutoCAD. Deixa eu só fechar essa plantinha aqui que eu abri para testar. E vou abrir aqui, já fiz o download ali do arquivo da maquete eletrônica, e aí nós vamos abrir ele aqui, tá? Então, vou dar um Open. Vou aqui nos downloads, que eu já deixei ali prontinho. Aqui, maquete. Muito bem. Vai abrir aí para vocês. Muito bem, pessoal. Todos estão enxergando aí a maquete do João? Sim? Ótimo, tá? Esse é o apartamento do nosso cliente. Deixa eu só ver se eu tô com a gravação aqui feita. Ok. Então, vamos lá. Turma, então assim, ó. Na atividade ali, deixa eu ver se faltou mais alguma anotação de onde a gente parou. Pontos elétricos, pontos hidráulicos. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha que a atividade pedia. Pontos elétricos, pontos hidráulicos, cálculo da área, né? Então, cálculo área do espaço integrado em metro quadrado e cálculo da área do banheiro em metro quadrado, tá? Então, esses são os detalhes, então, que a gente tem que medir ali na planta, né, na maquete eletrônica do João Braga, tá? Deixa eu só pegar aqui a nossa plantinha, como eu tinha feito ali na outra sala. Material complementar, planta baixa. Aí vou só fazer uma cópia aqui, né, como a gente tinha feito ali. E levar para o Painting Brush, para a gente poder fazer as anotações de medida. Então, copiar. Vamos abrir aqui no Painting Brush. Aqui. Ctrl V para colar. Aqui eu vou fazer minhas anotações, né? Só ampliar aqui. Opa, acabei esticando. Deixa eu voltar. Ctrl V. Pronto. Aí só vou esticar aqui um pouquinho mais de papel branco para poder fazer a anotação. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vamos efetivamente para a atividade, tá? Estamos aqui com a nossa maquete eletrônica aberta. E aí, pessoal, aqui nós estamos com as ferramentas do 2D. Então, a gente tem que passar para as ferramentas do 3D do AutoCAD. Onde que a gente faz essa mudança? A gente entra aqui, ó, nas engrenagens, tá? E nós podemos alterar para o 3D Modeling, certo? Mas se a gente quiser também permanecer aqui, como nós não vamos usar, até nós não vamos usar nenhuma ferramenta do 3D, porque a ferramenta de medição, ela está aqui, e a ferramenta de layers que a gente precisa também está aqui. Então, acho que nem é necessário vocês trocarem para o 3D. Mas caso vocês queiram, basta clicar aqui, ó, na engrenagem e clicar em 3D Modeling, tá? Mas aqui para essa atividade não é necessário. Então aqui, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enxergar dentro da maquete, tá? Como que a gente vai conseguir enxergar dentro da maquete? Primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar oculto esse teto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nele, ok? Não precisa retirar, não é necessário deletar o telhado, tá, João? Eu vou mostrar uma ferramenta aqui para vocês que não deleta o telhado, depois ela aparece de volta, tá? Então, olha só, clico nele, vocês têm duas possibilidades.
vocês podem, ó, desligar a layer dele, tá? Então, clicando aqui no Layer Properties, tá? Vocês veem aqui, ó, tá tudo separadinho por layer. Eu já deixei exatamente para facilitar a vida de vocês. Então, vocês têm laje, ó. Vocês desligam a laje. Olha lá, ó. E aí fica só o forro, tá vendo? Certo? Eu já deixei ela oculta, separadinha para vocês, exatamente para vocês conseguirem fazer esse processo, tá? Então, vocês desligam ela ali. Ah, Anne, e o forro? Posso desligar o forro? Não, pessoal, vocês não podem desligar o forro. Por quê? Porque nós vamos precisar medir até ele. O pé direito é do chão até ele, entende? Não é até aqui, ó, até a laje. Isso é outro erro também que o pessoal faz. Lá na obra, vocês não vão medir até a laje, vai ter um forro. Então, vocês vão medir até o forro, tá? E pela parte de baixo do forro, não pela parte de cima. Então, a gente desliga só a laje, certo? Desligamos a laje, pessoal. Aí, ó, deixa eu girar aqui, ó. Para girar, vocês apertam o Shift, a tecla Shift do teclado e o Scroll do mouse, tá? É diferente do ProMob. Lembram que no ProMob o Orbit era o Scroll e o botão direito? Lembram que eu ensinei isso para vocês no ProMob? Era o Scroll do mouse, né? E o botão direito ao mesmo tempo, aí movimentava, tá? Aqui no AutoCAD, no 3D dele, ó, é o botão Shift do teclado e o Scroll. Aperta os dois ao mesmo tempo, ó, e aí vocês conseguem girar o ambiente, tá? Muito bem. Então, turma, o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse nosso telhadinho, tá? Nós vamos entrar aqui dentro do apartamento dele para que a gente possa fazer a medição do pé direito primeiro, tá? Aí depois a gente já pode desligar o forro. O forro é necessário para nós só dessas primeiras medidas ali, que é o pé direito da cozinha, o pé direito da sala, o pé direito do dormitório e o pé direito do banheiro. Então, como que a gente vai fazer? Qual a dica que eu dou para vocês? Nós não podemos desligar o forro, mas nós podemos desligar a layer da parede, para a gente conseguir enxergar lá dentro. Então, olha só, venho aqui no Layer Properties e desligo, ó, parede 3D. Olha lá, ó. Tá? Para quê, pessoal? Para que eu possa ter condições, ó, de medir, certo? O pé direito aqui, ó, onde está o piso do banheiro até o forro, o piso da cozinha até o forro e aqui o contrapiso do apartamento até o forro. Tranquilo, turma? Bem mais fácil, né? Porque se a gente fosse querer entrar dentro, a gente ia ter que ir com o mouse, né? Entrar até lá. Então, quando a gente desliga, tá tudo separadinho por layer, fica mais fácil, tá? Então, vamos começar aqui, ó, pela primeira medida, que é o pé direito da cozinha. Olha só, vou aproximar aqui, ó. Vocês vão observar, pessoal, olha aqui como é que eu fiz, ó. Olha o pega-ratão aqui, ó. O piso da cozinha, ele tá com a espessura da cerâmica. Estão vendo ali? Ó, tá com a espessura da cerâmica, tá? Aqui tá o contrapiso, ó. Tá no cimento, né? E aqui tá o piso da cozinha. Então, eu vou ter que medir desse ponto aqui até qualquer ponto aqui, ó. Mas da parte de baixo. Tá? Dessa partezinha de baixo aqui, ó. Ok? Se tá ruim de vocês visualizarem, nessa visualização realística aqui do AutoCAD, vocês podem clicar aqui, ó, onde diz realístico, e botar na opção Conceptual. Vocês lembram que lá no ProMob tinha texturas com linhas? Lembram disso? Que a gente escolhia o modo de preenchimento, né? Aqui no AutoCAD, a gente altera aqui, ó, Realistic,
que aí fica com as texturas que eu apliquei, e o Conceptual, ele fica com as cores das layers, tá? Daí fica mais fácil de vocês visualizarem, certo? Visualizar as extremidades, né? Muito bem. Então, agora, pessoal, eu vou pegar a ferramenta Distance, ó. Distance, aqui tá ela. E aí eu vou pegar, ó, ele diz lá para mim, Specific First Point, especifique o primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, com o Snap ligado, ó, Endpoint, aqui tem que estar ligado, tá? E aí eu vou medir, ó, desse ponto, eu dou ali um zoom, ó, com o scroll, vou aproximando, né? E aí eu clico aqui, daqui, da parte de cima do piso. Aí agora eu vou, ó, até em cima. Ah, Ana, mas tem que ser retinho? Não precisa, pessoal, porque depois ele dá a informação para vocês, tá? Ó, vou até aqui, ó, cliquei. E aí eu vou olhar lá, ó, na linha de comando, quanto deu, ó. Quanto que apareceu lá em delta Z. Isso. Então, qual é o pé direito da cozinha? 255, tá? A Gracileire diz que precisa de uma ajuda. Qual ajuda, Graci? Pode falar. No meu cursor não aparece a caixa com uma medida. Ah, sabe por quê? Pelo seguinte, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo essas 3 linhas aqui no cantinho? Essas 3 linhas que estão aparecendo ali no cantinho é a customização. Isso aqui é a mesma coisa que o preferências do Promob, aquela chavezinha que tem de ferramentas, né? Então aqui, ó, tu tem que ligar esse aqui, ó, o Dynamic Input. Liga ele, que aí tu vai ver o Dynamic Input é o que aparece essa caixinha, tá? Daí vai aparecer para ti as medidas, tá bom? Então tá. Bom, pessoal, então já temos a medida do pé direito da cozinha. Agora vamos ver o pé direito da sala. Então vamos vir aqui para a sala. A sala está no contrapiso. Então eu vou pegar lá a ferramenta Distance, vou clicar, ó, daqui da parte de cima até o início do forro. Quanto deu, pessoal? Ali seria do dormitório, né? Normalmente o pessoal posiciona ali o dormitório do João Braga para perto da janela. Então, o dormitório tem delta Z ali, ó. Quanto tá, pessoal? O delta Z, olha lá, ó. Lá embaixo. Não, João. Não é. 2,58 é a medida na diagonal. Isso, ó. Olhem aqui para baixo, ó. Delta Z é a distância em Z, tá? Delta Z é a altura. Então, ó, 2,56. Então, o dormitório tem 2,56. Agora, vamos dar um ESC e vamos medir da sala, ó. Mais ou menos aqui seria a sala. Então, a gente pode medir, ó, daqui até em cima. Então, pegamos a ferramenta Distance, vamos pegar qualquer ponto aqui, ó, pode ser o midpoint, ó, que é o ponto médio ali do ambiente, né? E aí, vamos até em cima, ó. Ah, Anne, e aqui? Posso pegar aqui? Posso pegar aqui no canto? Pode pegar no canto. Por quê? Porque é o delta Z que importa, tá? Mesmo que vocês peguem na diagonal, ele vai aparecer o delta Z para vocês, ó. Então, daqui até o cantinho lá, ó. Quanto deu o delta Z lá embaixo? 2,56 também. Então, o pé direito da sala também é 2,56, tá? Vou dar um ESC agora, vamos para o banheiro. O banheiro, pessoal, eu vou medir nesse contrapiso ou aqui no piso? O pé direito. Onde que eu vou medir? Isso, no piso. Então, pego lá, ó,
distance, aí vou pegar o pontinho, ó, superior ali do piso, cliquei e vou até em cima. E aí vou clicar lá no forro, ó. Clico. Quanto deu o delta Z? 255. Tranquilo, pessoal? Tá? Essas são as medidas. Bom, agora eu preciso medir os pontos da janela, né? Tenho ali, ó, medidas de todas as paredes, medidas das janelas, de pé direito, peitoril da janela. Então, eu vou começar com as janelas. Então, eu vou começar com as janelas da cozinha e depois eu vou para a janela da sala, tá? Então, vamos lá. Para medir essas paredes, esses elementos, pessoal, é importante que eu esteja dentro do ambiente e com as paredes ligadas. Então, agora o que eu vou fazer? Ó? Já fiz a medida das alturas, eu já posso ligar a layer das paredes, ó. Entro aqui no Layer Properties, vou ligar as paredes. A laje eu deixo desligada e eu vou desligar o forro. Porque aí, ó, com o Orbit, eu consigo olhar dentro do ambiente. Tranquilo, turma? Tudo bem? Tá, então aí agora eu já posso desligar o forro, porque as outras medidas que eu preciso, né, eu já consigo ter acesso, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vou aproximar, eu vou começar medindo a nossa janela da sala. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a largura dela, a altura e o peitoril. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. A dica do cadista preguiçoso. Lembra que eu comentei com vocês quando a gente começou a ter aula de AutoCAD, que o bom cadista é o cadista preguiçoso. Lembram disso? É aquele que consegue achar formas de ter as respostas mais rápidas, né? Desenhar mais rápido, conseguir medidas mais rápidas. Então, qual o segredo aqui da ferramenta Distance? Se eu meço na diagonal, ó, desse ponto até o ponto superior, ele me dá o delta X e o delta Z ao mesmo tempo. Olha só que legal. Eu quero saber largura e altura. Em uma ferramenta, eu consigo saber as duas medidas ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar aqui, ó, distance, e aí eu vou medir, ó, daqui até aqui. Olha lá embaixo, ó. Delta X. Delta X, ó, olha aqui o gizmo, ó, é a largura. Então, quanto é a largura da janela da sala, pessoal? Quanto mede? Tá aparecendo lá na linha de comando, ó. Ela mede 2. Qual é a altura dela? Quanto que ela mede? O delta Z, lá embaixo, ó. Isso aí, 1,21. O peitoril, claro que eu vou ter que medir, tá? Então, eu vou dar ESC, ó, e aí eu vou medir o peitoril. O peitoril, pessoal, vocês não precisam pegar um ponto daqui do meio até esse ponto da janela. Vocês podem pegar daqui até aqui e ele dá o delta Z para vocês, tá? Mesma coisa, ó. Pego lá distance e aí vou medir, ó, daqui até aqui e ele já vai me dar, ó, o delta Z. Quanto é o peitoril da janela, então? Isso aí, 0,92, tá? E olha só que legal, eu precisava medir a distância da janela em relação ao canto mais próximo. Olha só que legal, eu já tenho o delta X ali, ó, que é a distância daqui até aqui, de forma reta. Então, quanto mede a janela? Qual é a posição dela em relação ao canto? 1, né? Olha lá, ó, delta X, 1. Então,
a posição dela em relação ao canto é 1, tá? Então, eu já vou começar a anotar essas medidas. Então, eu vou lá para minha plantinha baixa impressa, ó, aqui, imprimir ela lá na minha casa, e aí eu vou começar a fazer as anotações de medida aqui, ó. Então, vamos lá. Vou me botar em vermelho para ficar diferente, ó. Já vou colocar aqui as medidas, ó. Então, eu sei que daqui, ó, vou fazer aqui, ó, daqui até aqui. Vou anotar ali a medida, ó. Colocar aqui para eu saber, né? Até a janela. Tá? Isso aqui tudo vocês vão fazer, claro, a caneta, né, pessoal? Eu tô fazendo aqui só para que vocês enxerguem, né? Tá? Só desfazer essa medidinha aqui. Aqui. Pronto, ó. Então, daqui até aqui, eu já vou colocar lá quanto mede, ó. Já vou anotar lá, ó. Opa, que gigante. Deixa eu colocar menor aqui. 1 metro. Aí. Tá? Ó, já vou colocar aqui, ó. Aqui tem 1 metro. Então, já anotei ali. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Esse aqui eu vou apagar também. Para só ficar com espaço aqui para anotar. Ó, então daqui a aqui eu sei que tem 1 metro. Oi, Tafni. Sim, eu sei que tem um delay. A Tafni está dizendo, acho que a minha internet está lenta. A imagem não acompanha a voz. A gente tem um delay, tá, Tafni, na transmissão. Eu sei disso. Às vezes o que eu estou fazendo aqui demora um pouquinho para chegar para vocês, porque é a transmissão mesmo. Por isso que eu tenho essa tela de apoio aqui do lado, porque aí eu consigo ver o que vocês estão enxergando, tá? Mas conseguiu entender que daqui eu medi, ó, desse ponto a esse ponto, deu 1 metro, tá? Tranquilo? Conseguiu pegar essa parte? Então tá. Agora a janela, ó. Na anotação, olha só, na planta baixa original, dizia que a janela tinha 2 metros por 1,20 por 0,90. Na medição, a gente viu que essa medida não é essa, né? Então, eu vou anotar aqui, ó. Vou botar aqui do lado. Quanto que mede a janela, então? 2 por quanto? 2 por 1,21 por... Isso, por ponto 92, tá? Então, vocês vão fazer isso, ó, também na janela da cozinha, medindo a janela, vendo se essa medida tá correta, tá? E aí, a gente vai começar a medir os pontos elétricos, então. Então, eu vou começar com esse primeiro ponto aqui para vocês verem como que vocês vão fazer. Eu não vou fazer todos, tá, pessoal? Eu vou fazer só algumas aqui e depois vocês vão exercitar, ok? Então, vamos fazer primeiro essa medida aqui desse ponto elétrico, que é uma tomada baixa, né, pessoal? Seta branca é tomada baixa, tá? Então, vamos lá. Essa tomadinha, ó, ela está aqui, ó. Vou girar aqui. Olha lá ela ali, ó. Estão vendo ali? Todo mundo enxergou a minha tomadinha? Então, eu vou medir, ó, ela daqui até aqui, para eu saber a posição, né? Daqui até o meio. E depois do meio até embaixo, para eu saber a altura, tá? Então, eu vou pegar a ferramenta Distance e vou medir, ó, lá do cantinho até o meio, ó. Ok? Para eu saber a posição. Ah, Ana, mas eu não consegui pegar bem o meio dela. Tem problema eu pegar aqui embaixo, no midpoint? Não, não tem problema, porque vocês estão medindo a distância em relação ao canto, tá? Então, pegando aqui no meio, vocês vão ter essa distância, ó. Então, vamos olhar lá, ó.
quanto deu em ΔY. Quanto deu lá? Quanto que tá ali, ó, ΔY. Lembrando que não é essa distância, né, pessoal? Essa distância aqui, ó, é a distância na diagonal. A distância reta, ó, é 1,04. Tá vendo ali? 1,04. Tá? Essa é a posição dela daqui, reto aqui, ó. Ok? Então, eu vou lá na minha plantinha e aí vou anotar essa medida, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Para eu ter a posição. Tá? Eu acho que melhor ainda é a gente fazer o seguinte, ó. Acho que vai ficar mais tranquilo para vocês, ó. Vocês enumerarem as tomadas, tá? Porque aí vocês conseguem fazer uma legenda aqui do lado, ó. Então, vamos colocar essa aqui, ó. Tomada 1. Tomada 2. E assim por diante. Porque aí vocês conseguem depois só colocar, né, os valores, ó. Essa aqui seria, vamos colocar essa aqui como 4 e assim por diante, tá? Então, vocês vão enumerando. Então, eu vou colocar a primeira aqui, ó. Pontos elétricos, ó. Para ficar bem organizado. Então, vamos lá. Tomada baixa 1. Porque é uma tomada baixa, né? Aí, vamos anotar aqui a altura dela, então. Então, a tomada baixa 1, ela tem a distância de 1,04 do canto mais próximo, tá? A gente pode anotar assim. Ah, mas Ana, se eu quiser anotar aqui, fazer como eu fiz aqui a distância da janela, posso? Pode, mas de qualquer forma vocês vão ter que informar a altura dela, né? Aqui, tá? Se vocês quiserem fazer assim, ó. Ah, eu só quero botar a altura aqui. E aí a distância eu vou colocar aqui por cota, não tem problema, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Faz daqui até aqui, vou fazer assim, ó. Que aí fica mais fácil. Ó, tá? Que aí eu tenho a posição ali. E aí eu vou anotar aqui o valor, ó. 1,04. Então, anotei ali a posição, ó. Tá? A distância do primeiro ponto. E aí depois faço da outra tomadinha. E aqui eu vou colocar a altura, ó. Então, a altura da tomada, altura, né, em relação ao chão, aí eu informo ali a altura dela, tá? Então, vou medir a altura dela. Então, voltamos aqui para o AutoCAD, ESC, e aí vou fazer a medida daqui até embaixo. Então, pego o distance, ó, vou medir daqui até o meio dela, ó, tá? Ah, posso pegar o meio, pode ser aqui, ó, no meio do espelho? Pode, por quê? Porque a gente vai estar, não, aqui seria a altura, ó, tá? Aqui eu medi a largura, que é a distância do meio dela até o canto, e agora eu vou medir a altura. Então, eu peguei lá daquele pontinho até aqui. Aí vocês vão dizer, nossa, mas que estranho, por que a gente não pega daqui até aqui? Porque às vezes a gente não tem ponto de referência aqui embaixo, entenderam? Então, às vezes é importante a gente pegar lá do cantinho até aqui, porque aí no delta, ela me dá a distância certa, ó. Então, ali, ó, em delta Z, ó, eu tenho a altura dela do chão até o meio da tomada, ó. 0,36, estão vendo lá? Delta Z, ó. 0,36. Então, já vou clicar aqui e vou colocar, ó, altura 0,36 metros, tá? Que é a distância dela em relação
ao chão, ó. Isso tudo vocês vão anotando, aquilo que eu comentei. Imprime a planta e aí vocês vão anotando a caneta. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Tranquilo? Ótimo, que bom. Então tá. E aí vocês vão anotando todas elas, tá? Vão medindo todas as distâncias dos pontos elétricos, vamos medindo todas as portas e janelas. Por exemplo, a porta do banheiro, vamos dar uma olhadinha nela lá, ó. Dá um ESC aqui, vou diminuir o zoom e vou girar aqui para enxergar a porta do banheiro, ó. A porta do banheiro, se eu medir pelo lado de fora, ó, essa folha aqui, ela tá aberta, tá vendo? Ela é uma porta de correr e ela tá com a folha aberta, tá? Aí, para eu medir as alturas dela, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou medir ela, ó, daqui até esse ponto superior para pegar o acabamento, tá? E aí, por dentro aqui do ambiente, ó, vou girar aqui. Por dentro do ambiente, eu meço daqui até aqui para eu ter a largura. Porque aí eu tenho o tamanho dessa janela, dessa porta, tá? Posso medir aqui por dentro também a altura para pegar o acabamento? Pode medir daqui até aqui, bem tranquilo. Então, eu vou medir por dentro aqui, ó, para a gente pegar a altura e a largura da janela. Então, vamos lá, da porta. Pego aqui a ferramenta Distance e meço, ó, daqui até aqui. Quanto tem a largura da porta do banheiro, pessoal? Quanto tem? Lá, ó, 0,98 é a largura. Viram? Já ficou diferente do que está informado na planta. Por quê? Porque a planta, ela está contabilizando daqui até aqui, ó, que é um vão de passagem, tá? Na construção civil. Isso, exatamente, João. Aqui a gente está considerando com a moldura. Então, quando vocês forem medir no cliente, sempre meçam com a moldura, tá? Para que vocês não coloquem nenhum móvel, nem nada obstruindo ali a moldura da porta ou da janela, tá? Então, 0,98, agora eu vou medir a altura. Então, vou dar ESC, pego a ferramenta de novo, daqui até o ponto mais alto. 2,13 no delta Z. Olha lá, ó, delta Z, sempre olhando aqui para baixo, né? 2,13. Então, vamos anotar esse valor aqui, ó. 0,98 por 2,13. Esse é o valor aqui, ó, da nossa porta, tá? E assim por diante, pessoal. Então, é importante vocês estarem atentos a tudo isso. Ah, o ponto do chuveiro vai medir a distância daqui até o canto, vai medir até a altura do cano, tá? Então, é pegar lá, ó, e medir. Vou girar aqui, ó. Daqui até esse meio do cano. Daqui até a altura do cano, tá? E aí vocês vão anotando. Ah, posso medir daqui até aqui, daí eu tenho delta Z e delta Y, ó, delta X, né, no caso, né? Seria a largura. Sempre olhando aqui para o gizmo, tá? Esse gizmo aqui vai dar a posição, ó. Então, delta X, aqui no caso do chuveiro, vai ser a largura de vocês. E delta Z vai ser a altura. Então, pega lá, ó, distance, pega daqui até o meio ali, ó. E aí vocês têm já as duas medidas, ó. Delta Z, 1,91, então é a altura dele em relação ao chão. Ah, Ana, mas aqui deu 0,94. 0,94 é a diagonal, né, pessoal? A gente quer saber delta Z, a altura dele em relação ao chão. Então, 0,91.
E a distância em relação ao canto, ó, ΔX, 0,35. Mesma coisa aqui no vaso, na cuba, no vaso sanitário, vocês vão medir aqui o ponto, né? Tudo igual. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Paredes, ó. As paredes vocês vão medir, ó, daqui até aqui, vão anotar quanto tem, tá? Então, pega lá, ó, misery, né? A distância daqui até aqui. Quanto deu lá, ó? 3,74. Estão vendo? 374, ó. Tá? ΔX, ó, daqui até aqui, 374. Então, se a gente olhar lá na planta, ó, tá dizendo que tem 3,7. Opa, tem diferença mesmo nessa planta do João. Sim, porque eu fiz de propósito, tá? Exatamente para vocês terem essa vivência da vida profissional. Certo? E aí vocês vão medindo tudo, tá? Os pontos elétricos e vão colocando aqui, ó. Vamos começar a anotar aquele pé direito que a gente fez, ó. Pé direito, cozinha, 2,55 metros, né? Depois, pé direito, sala, 2,56. Pé direito, dormitório, 2,56. E pé direito, banheiro, 2,55, tá? Então, vão anotando tudo, medindo tudo, tá? A Sandra pergunta, pode fazer o vaso pra gente? Posso, não tem problema. Vamos lá, vamos fazer o vaso sanitário. Vaso sanitário, pessoal, o que vocês têm que raciocinar? Ó? Um vaso, tá? Ele não vai ser, o ponto dele, ó, não vai ser, quando é caixa acoplada, isso vocês vão aprender também lá na UC4 e na UC5, a caixa acoplada, pessoal, o encanamento dela não fica aqui na caixa, né? O encanamento, ó, vai ficar por baixo, vai ficar mais ou menos nesse ponto aqui, ó, onde vocês vão ter a chegada da água, né? Mais ou menos aqui no meio do vaso, tá? Que vai encher essa caixa aqui para vocês que está acima desse ponto hidráulico. Então, quando vocês quiserem medir o ponto aqui, vocês vão medir, pode medir mais ou menos aqui no meio do vaso, para vocês terem a altura e o posicionamento em relação ao canto, tá? Então, eu vou pegar, ó, daqui desse ponto até o meio do vaso, para eu ter o meio dele, e depois do chão até esse ponto aqui, para mais ou menos eu ter o ponto, tá? Então, vamos deixar combinado assim, que vocês vão estar medindo aqui no meio do vaso. Tudo bem? Então, vamos lá. Pego aqui o misery, e aí eu vou pegar, ó, lá do cantinho até aqui o meio, tá? Ó. Ah, Ana, pode ser esse meio aqui, ó. Pode ser esse meiozinho aqui? Pode, ó. Esse meio, ou esse meio aqui do vaso, ó. Não tem problema pegar aqui de cima, tá? Porque aí vocês vão estar pegando o ponto, ó. Aqui também dá medida para vocês, ó. Aqui dá o ponto, ó. Tá vendo? Certo? Então, clico ali, ó. Delta X, olhando lá o gizmo, ó. Aqui tá o gizmo, delta X. Então, quanto mediu lá, ó? Quanto deu o delta X, pessoal? Quanto apareceu ali? Aqui, ó. Delta X, 1. Então, essa é a distância em relação ao canto ali, ó. E agora o delta Z, ó. Quanto deu o delta Z?
0,37. Então, você já tem em uma jogada só as duas distâncias, entende, Sandra? Então, tu já sabe ali a posição do vaso, ó. 0,37 de altura e 1 em relação ao canto, tá? Daí você pode anotar aqui na tua planta, ó. Você pode fazer da seguinte forma, com a tua caneta, né? Você vai pegar e vai fazer uma linha, assim, ó. Uma cota única, tá? Pode ser assim, também, não tem problema. E aí você vai, ó, repartindo aqui os pontos, ó. Aqui, aqui e aqui. Certo? E aí você vai colocando, ó. Aqui você anota aquela primeira distância. Aqui você vai anotar a distância total, ou pode ir fazendo aos pouquinhos, né? Primeiro essa até esse ponto, depois daqui, desse encanamento até esse, tá? E aí você vai anotando. O importante, pessoal, é estar todas as informações organizadas, né? Tudo certinho, com tudo anotado, ok? Alguma dúvida? Até aqui? Tudo ok? Então tá. Vamos ver como é que a gente calcula a área? Pode ser? Vou mostrar para vocês essa ferramenta, que é a ferramenta do AutoCAD, uma ferramenta muito boa, que é o cálculo de área, tá? Ele é bastante usado, ajuda bastante vocês. Olha só. Área, pessoal, a gente mede sempre pensando no nosso espaço aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu já deixei os ambientes separados, né? A gente tem aqui, ó, a área do piso, a área, eu pedi ali quais são as áreas, ó, cálculo da área do espaço, né? Do espaço integrado, então seria todo esse espaço aqui, só ver na atividade ali certinho o que ela pede, ó. Cálculo da área do espaço integrado, né? Então, o espaço integrado seria toda essa área menos o banheiro. Então, a gente vai ter que calcular tudo isso aqui, tirando o banheiro. Tudo bem? Na planta, dizia que o apartamento inteiro, contabilizando com o banheiro, tem 34,64. Correto? Essa é a área que diz ali no apartamento. Mas a gente vai ter que fazer a conferência disso. Então, vamos ver aqui no AutoCAD como que a gente faria. Na vida real, a gente iria medir tudo, né? Com a trena, tudo direitinho. E aí, depois a gente faria o cálculo, né? Dividindo, ó, em pequenos retângulos, a gente vai conseguindo obter as áreas, né? No AutoCAD é muito simples de fazer. A gente consegue fazer com o comando área. Ó, tem aqui no Misery, ó, o comando área. Estão vendo? A Gracilene diz assim, daria para pegar o total e só retirar o banheiro? Dá para fazer isso. Você poderia pegar todos os cantos aqui e depois só subtrair do banheiro, tá, Graci? Dá para fazer. Bem tranquilo. Só que você tem que lembrar que essa soleirinha aqui, ó, faz parte do banheiro e essa soleirinha aqui faz parte do apartamento. Então, tu teria que somar elas, tá? Entendeu? Tem esse porém, tá? Então, teria só que somar esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Que é a área, né, que faz parte do espaço. Então, eu vou pegar aqui, ó, área, vou fazer como a Grace pensou ali, ó, área, e aí eu vou clicando, ó, em cada cantinho, olha só que legal. Clico aqui, e olha como ele vai formando um sombreamento verde, ó. Clico aqui, opa, e clico aqui. E vou dar um Enter agora. Olha lá,
Qual é a área total do apartamento, pessoal? Quanto deu lá embaixo? Estão me enxergando lá? 35,64 metros quadrados. Contando, né, pessoal? Olha só. Qual é o porém aqui, ó? Ele está somando com essas paredes aqui, tá vendo? Por isso que não é o ideal, tá, Grace? Ó. Entende? Então, o que daria pra gente fazer? A gente pode pegar, clicando, ó, em cada cantinho daqui, ó, a gente consegue ter a área sem pegar as paredes, entende? Eu só queria te mostrar que a tua ideia não era ruim, porém ela não dá certo por causa das paredes, a gente não consegue atravessar as paredes, entende? Então, por isso que é importante tu ir pegando cada cantinho. Então, olha só, pego aqui a ferramenta área e agora eu vou fazer aqui, ó, clico aqui, ó, aqui, ó. Observa que ele vai formando, ó, esse sombreamento, né? Sempre cuidando onde clicar, tá, pessoal? Ó, aqui e aqui. Ah, preciso clicar no ponto inicial? Não. Se o sombreamento tá pegando todo o apartamento, não precisa tu vir nesse ponto, tá? Tu pode vir até aqui. Fechou o sombreamento esverdeado, dá um Enter. Olha lá, ó. 31,13 metros quadrados, tá vendo? Então, a área integrada tem 31,13 metros quadrados, só que eu tenho que somar aquela soleirinha, tá? Então, eu vou somar essa soleirinha aqui, ó. Então, deixa eu aproximar aqui. Vou girar. E aí, eu vou medir só ela aqui, ó. Tá? Então, eu pego aqui, ó, área. E aí, eu vou pegar, ó, daqui até aqui. Aí, venho até aqui e até aqui. E aí, vou dar um Enter. 0,18, lá embaixo, ó. Área, lá na linha de comando, 0,18. Certo? E aí eu vou só somar, vou pegar a calculadora agora e vou fazer uma soma. 31,13 mais 0,18 igual a 31,31 metros quadrados. Isso aí. Essa é a medida da minha área integrada. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui no banheiro. Vocês vão medir esse espaço aqui e mais a soleirinha, tá? As meninas comentaram que eu fazendo parece ser muito fácil. Então, eu tenho um segredo para contar para vocês. É uma coisa, assim, que talvez surpreenda vocês. Eu não nasci sabendo o AutoCAD. Sabiam disso? Não nasci sabendo, pessoal. Oh, é verdade. Pessoal, é prática, tá? Não tem outra coisa para eu dizer para vocês. É simples para a Ana, porque a Ana é prof. Não, pessoal, eu também fui estudante como vocês. Eu também penei quando eu comecei a estudar os softwares, a estudar Promob, a estudar AutoCAD, a estudar o SketchUp. Agora eu já estou me metendo do Lumion, né? Já estou começando a fazer umas aulas de Lumion, porque eu quero aperfeiçoar ainda mais os renders. Então, assim, é prática. A gente tem que praticar, tem que meter a cara, tem que correr atrás, né? Eu recebi essa semana um depoimento de uma aluna, muito legal, assim, ela me mandou no WhatsApp, né? Ela está terminando, está se formando. A turma dela termina agora dia 28/10, se formam. E aí ela me mandou assim,
prof, estou te mandando meu primeiro projeto, estou atendendo uma cliente, estou muito feliz, né? Peguei a minha primeira cliente, é uma conhecida, ela sabe que eu ainda não estou com a carteirinha da ABD, nem com a carteirinha do CFT, mas ela aceitou, né, que eu fizesse o projeto dela. E eu quero te dizer que quando a gente está no curso, muitas vezes a gente não consegue entender, né, ligar uma coisa com a outra, um conhecimento com o outro, mas hoje eu percebo que tudo, né, tá conectado. Agora na UC8 eu consigo ligar uma coisa com a outra, eu consigo ver que eu preciso olhar os conteúdos, né, baixei já todos os conteúdos para eu ter como referência as medidas, as cores, as texturas, os materiais. Então hoje eu me sinto mais segura, estou muito feliz. Então fez um agradecimento muito legal, assim. E aí trocamos umas ideias sobre uma cadeira dela no projeto, que eu achei que ela poderia mudar. É uma coisa que é bem gratificante, assim, pra gente. Mas é prática, pessoal, é realmente querer, né? É a pessoa querer exercer essa profissão. É uma profissão muito bonita, mas ela é uma profissão suada, assim, a gente sabe que é. Né? Tem que estudar, tem que se atualizar, tem que sentar e trabalhar. Não tem outra forma. Tá? Ah, que bom, Graça. Fico muito contente que vocês estão gostando. A gente sabe que não é fácil, vocês têm família, né? Tem o dia a dia corrido aí de vocês, por isso que escolheram a educação à distância, a gente sabe disso. Mas se vocês efetivamente querem ser designers de interiores, a gente está aqui para ajudar vocês nisso. Não pode ver um canto que já quer decorar. É uma coisa que vocês vão perceber, pessoal, é que o olhar de vocês vai mudar também. Vocês vão entrar nos lugares e vocês vão começar a notar a iluminação, a notar o piso, a olhar a cor, né? Isso aí, João, perceber os erros de projeto. É bem isso. A gente começa a ter um outro olhar nos ambientes, né? Nos espaços. As tomadas fora do padrão de altura. É, isso aí. Muito legal, pessoal. Tá? Turma, tranquilo então essa atividade para vocês? Tudo bem? Todo mundo entendeu ali o que precisa ser feito? Aí fez todas as anotações, né? Pode ser na prancha, ali na planta baixa impressa, tá? Aí vocês anotam tudo ali, fotografam com o celular e enviem esse arquivo da imagem para o professor, tá? Mas procurem fazer uma foto que ele consiga enxergar, né? As informações, tá? Cuida a letra também, para a letra ficar bem legível. Tá bom? Qualquer dúvida, então, a gente está à disposição. Na semana que vem, como hoje a gente teve esse imprevisto, na semana que vem eu mostro para vocês aquele contrato da ABD que eu prometi, tá? Eu vou mostrar para vocês ali o que tem no contrato deles, para vocês verem certinho o contrato da associação. Outra coisa legal, pessoal, o último recadinho. Semana que vem, dia 30/10, é o dia do designer de interiores, sabiam? É o festejo da nossa profissão. Então, em comemoração a esse dia, eu vou estar disponibilizando nas turmas um e-book que eu estou preparando para vocês. A gente ia fazer uma semana escolar, né? Uma semana de palestras. Mas a gente ficou muito em cima para organizar. Eu ia trazer alguns convidados para palestrar para vocês, né? Mas aí, no fim, acabou não acontecendo. Mas para não passar em branco a data, eu estou escrevendo um e-book que vai se chamar a Dicas do Bom Designer, tá? Tem algumas dicas para vocês ali, com algumas coisas importantes para a nossa profissão. Então, eu vou estar disponibilizando nas turmas de vocês, em comemoração ao dia do designer, ao dia 30, tá? Então, lá no dia 30/10, eu vou estar entregando essa apostila, né? Não é uma apostila, é um e-book com vocês, tá bom?
para comemorar esse dia, certo? E aí, no próximo ano, a gente faz aí a semana de palestras. Eu acredito que até lá vocês vão estar formados, mas eu convido vocês, mando o link para vocês dessa semana de palestras que a gente vai fazer o ano que vem. Em outubro do ano que vem vai estar bem organizadinho, tá? Então tá, turma. Beijão para vocês então, bom final de semana. Não esqueçam de sair da sala, tá? Para a gravação ficar disponível ali para vocês o mais rápido possível. Certo? Beijo então. Uma boa noite. Tchau, tchau.